Eu me mudei para o bairro algumas semanas antes do início do ano letivo de 2015. O anúncio ao qual respondi dava pouco mais do que informações básicas sobre a casa, uma casa dos anos 50 com 3 quartos, perto da escola secundária. Como eu trabalharia na escola, parecia perfeito. Depois de dar uma rápida olhada ao redor, paguei o depósito e o aluguel do primeiro mês. A mudança não levou mais do que um dia, eu diria, e meu primeiro dia completo lá foi um sábado ensolarado e fresco. Justo quando eu ia me sentar para almoçar naquela tarde, ouvi uma batida na porta. Foi um pouco surpreendente, eu realmente não estava esperando ninguém, e ao abrir a porta, fui recebido por um pequeno grupo de idosos. Eles tinham sorrisos brilhantes e alguns seguravam pratos cobertos nas mãos. Devo ter parecido pouco acolhedor, mas fiquei tão chocado que não sabia o que dizer. Um momento se passou antes que um homem muito alto e magro, com voz profunda e cabelos grisalhos, se adiantasse e se apresenta-se. Ele disse que se chamava Gordon e todos estavam lá para me dar as boas-vindas ao bairro. Não consegui pensar em mais nada além de simplesmente dar-lhes as boas-vindas. Todos nos reunimos na sala de estar, meus convidados encontraram seus lugares onde puderam, e se apresentaram. Enquanto isso, aqueles que trouxeram comida abriram os recipientes e começaram a servir. Foi quando percebi que era uma festa de boas-vindas. Era como algo dos anos 50, esse grupo de pessoas, muitas das quais provavelmente cresceram na época, estavam me recebendo de braços abertos no bairro. Eu estava testemunhando um aspecto da América que pensei ter morrido há muito tempo, se é que realmente existiu. E antes que eu tivesse a oportunidade de absorver meu entorno, eu estava sentado em uma sala cheia de estranhos, com uma cerveja na mão, contando-lhes a história da minha vida. Foi uma experiência diferente de tudo que já tive, e adorei cada minuto. E foi assim que tudo começou para mim e como conheci minha espécie de nova família. Desde esse dia, passei o máximo de tempo possível conhecendo todos. Nem todos eram tão acolhedores quanto o resto, havia alguns velhos ranzinzas que não gostavam de mim por qualquer motivo, mas eles se mantinham afastados na maior parte do tempo. Concordamos em discordar, acho que se pode dizer. E a grande maioria, no entanto, foram as pessoas mais gentis e prestativas que já conheci. Sendo jovem e inexperiente como era, especialmente naquela época, me vi buscando conselhos dos meus vizinhos mais velhos provavelmente com mais frequência do que gostaria de admitir. Nunca fui tratado como o garoto desajeitado que muitas vezes me via. Descobri que, apesar da maioria dessas senhoras e senhores serem profissionais de colarinho branco e educadores, eles ainda sabiam o que era necessário para manter uma casa. E, olhando para trás, deveria ter sido óbvio, considerando que a maioria havia vivido nessas casas a maior parte de suas vidas adultas. E rapidamente aprendi o quão pouco a faculdade tinha feito para me preparar para o meu futuro e que só agora minha verdadeira educação havia começado. Durante o tempo em que morei aqui, me aproximei de muitos desses vizinhos, mas um casal em particular é como meu segundo conjunto de pais. Vou chamá-los de Jones, apenas por questão de anonimato. Quando o Pan e Ed descobriram que eu era professor, eles me acolheram imediatamente. Ambos tinham se aposentado recentemente da universidade, onde trabalhavam como professores. Os dois se conheceram no início de suas carreiras como professores e gradualmente se apaixonaram. Ed e eu também compartilhamos uma obsessão por história medieval, uma obsessão que muitas vezes nos levava a discussões noturnas sobre nossas opiniões pessoais sobre este ou aquele evento. Pan também não era de se jogar fora, seu trabalho em matemática e física lhe rendeu vários prêmios, além de que muitos dos livros didáticos de física usados por sua instituição foram escritos por ela. Aproveitando a companhia um do outro como fizemos, eventualmente começamos a nos encontrar todo domingo para um brunch, para desfrutar de uma boa refeição e discutir quaisquer assuntos que viessem à mente. Seria em um desses domingos que ocorreu a seguinte história. Por volta das 10 horas ou 10 horas e 30 da manhã, saí de casa e fui para a casa de Pan e Ed. No caminho, encontrei outro vizinho, Tom Valentini. Tom havia sido um empresário e empreendedor ao longo da vida, até vender sua última empresa e se aposentar. Falamos sobre jardinagem e cuidados com o gramado por cerca de 15 minutos, até que continuei minha caminhada. Eu estava talvez a uns 50 metros da casa de Pan e Ed quando vi uma van preta recuar na entrada deles e 4 homens saírem.
Pensei que eles estavam possivelmente entregando algo, até que os vi colocarem máscaras nos rostos e correrem em direção à porta. Eu não estava certo do que estava acontecendo, mas parecia prudente apenas contatar a polícia. Corri de volta para a casa de Tom e contei a ele o que acabará de ver, e ele ligou para o 911 imediatamente, e esperamos que a polícia chegasse. Pareceu uma eternidade, mas provavelmente não foi muito tempo. Tom, sua esposa e eu observamos a casa dos Jones enquanto os policiais chegavam e a cercavam. Os policiais acabaram de virar a esquina quando começamos a ouvir gritos. Me preparei para algum tiroteio que eu estava certo de que viria, mas felizmente esses criminosos se renderam sem lutar, e um por um os homens foram levados algemados para carros de polícia, mas nenhum de nós teve a chance de relaxar ainda. Ainda não tínhamos ideia se Pan e Ed estavam bem. Minutos se passaram, mas não havia sinal de nenhum dos dois quando uma ambulância chegou. Joguei a cautela ao vento e corri até a casa. Alguns dos outros vizinhos também estavam começando a aparecer, e um policial se adiantou e pediu que ficássemos para trás. Eu não suportava esperar, e perguntei se os moradores haviam se machucado, e ele não respondeu. Eu estava ficando muito agitado agora, a falta de informações estava me afetando, e para minha surpresa, um momento depois, Pan saiu rapidamente, seguida por Ed. Um casal de policiais os acompanhou até a ambulância, onde um paramédico os examinou quanto a ferimentos. Além de estarem aterrorizados e um pouco machucados por estarem trancados no porão, pareciam estar bem. Corri até onde estavam e dei a eles um grande abraço, e mais do que algumas lágrimas foram derramadas também, e fiquei muito aliviado quando tudo foi dito e feito e as autoridades foram embora. Insisti para que Pan e Ed deixassem eu os levar para comer. Tivemos uma refeição muito agradável e passamos o restante do dia tentando recuperar um pouco da normalidade. Foi difícil sair naquela noite, mas pude ver que eles precisavam de um tempo sozinhos para lidar com o que acabará de acontecer. Os Jones eram pessoas elegantes, mas fortes. Eu tinha certeza de que eles se recuperariam, como sempre. Nos encontramos novamente no domingo seguinte e o roubo nunca mais foi mencionado. Felizmente, os ladrões fizeram acordos e foram para a prisão, onde deveriam estar, na minha opinião. Não tenho certeza de onde estão hoje, mas enquanto estiverem longe de mim ou das pessoas que amo, estou bem com isso. Atualmente, ainda estou morando no mesmo bairro. Alguns dos meus amigos já se foram, mas muitos permanecem. Meus brunches de domingo, embora não tão regulares como costumavam ser, ainda acontecem quando possível. Os problemas médicos de Ed atrapalharam sua vida como costumava ser, mas dou uma mãozinha para a Pan sempre que posso. É doloroso ver as pessoas que amo morrerem e sofrerem, mas realmente não viveria em nenhum outro lugar. Quando eu tinha 23 anos, consegui um emprego em um posto de gasolina perto do meu apartamento. Havia um cara da minha idade que costumava parar lá e comprar coisas como cerveja e cigarros. Nós conversávamos sobre nossos interesses em comum e logo descobrimos que tínhamos muito em comum. Eventualmente, ele me convidou para sair e começamos a nos ver fora do meu trabalho. Não era nada sério até que o companheiro de quarto dele se mudou. Nesse ponto, ele me convidou para morar com ele e eu aceitei. Agora que compartilhávamos o mesmo lugar, o relacionamento se tornou algo mais. Mesmo tendo meu próprio quarto, eu dormia na cama dele na maioria das noites, e meu quarto não era muito mais do que um grande armário para minhas roupas. Depois de 6 meses e a saída do nosso terceiro companheiro de quarto, decidimos não procurar mais alguém para substituí-lo. Isso apresentou um problema, pois sem a renda dele, tínhamos que arranjar outra maneira de pagar as contas. Mark, que é como chamávamos meu namorado, arrumou um segundo emprego entregando pizzas. Ele estava sempre exausto e odiava o trabalho, mas mesmo assim continuou. E então, numa noite, estávamos bebendo com alguns amigos e um deles ofereceu para nos fornecer alguns produtos. Concordamos e foi assim que começamos a lidar. Eu não era nova no mundo das substâncias ilícitas, mas nunca havia vendido nada antes. Começamos com maconha e as coisas correram muito bem. Lidávamos apenas com amigos e mantínhamos um perfil muito baixo. Enquanto as contas estivessem sendo pagas e tivéssemos comida na despensa, estávamos ótimos.
Os tempos ruins começaram quando ficamos gananciosos. De vez em quando, as pessoas pediam coisas mais fortes e resistíamos o máximo que podíamos. Em retrospecto, foi a pior decisão que poderíamos ter tomado, mas queríamos ter nossa própria casa e isso parecia ser o caminho mais rápido para consegui-la. Fomos colocados em contato com outro grupo que estava disposto a nos fornecer qualquer coisa que quiséssemos. Essa única decisão destruiria nossas vidas. Não percebíamos o quão diferente seria a base de clientes. Mark e eu tínhamos experimentado nosso quinhão das substâncias mais pesadas, mas sempre conseguimos com amigos. Nossa turma era bastante tranquila em comparação com muitos dos outros clientes que estávamos atendendo agora. Eu estava acostumada com pessoas relaxadas, o tipo de pessoas que ficaria por algumas horas e fumaria com você. Conheci algumas pessoas interessantes nos primeiros dias, mas essas novas pessoas eram um contraste drástico. A regra sempre foi fazer os clientes ficarem por um tempo para evitar chamar a atenção. Tivemos que abandonar essa prática rapidamente após a expansão. Agora estávamos lidando com viciados em toda a extensão, e eles queriam nada mais do que conseguir sua dose. No começo, senti pena deles, mas com o tempo, minha atitude mudou para nojo. A maioria dessas pessoas venderia a própria família se tivesse a oportunidade. Eu sei que parece cruel, mas nesse curto período de tempo, vi coisas verdadeiramente repugnantes. Se soubesse o que estava por vir, teria ficado com medo. Eu ainda não havia conhecido o pior que a humanidade tinha a oferecer. Vendíamos maconha para um cara jovem chamado Chá por cerca de 1 ano. Ele não era muito falador, mas sempre parecia legal. Quando expandimos a operação, ele começou a aparecer com mais frequência e a fazer perguntas. Olhando para trás, eu deveria ter percebido que algo estava errado, mas não percebi. Certa noite de sábado, ele ligou para Mark e perguntou se poderia passar para pegar uma onça para ele e um amigo. Mark estava gripado e eu tentei fazê-lo dizer não, mas ele me garantiu que seria apenas uma rápida entrega. Prometeu que voltaria para a cama depois, então concordei relutantemente. Cerca de meia hora depois, Chá apareceu, pegou suas coisas e foi embora. Ele parecia meio nervoso, mas nem Mark nem eu prestamos atenção. Ele entrou e saiu em questão de minutos, e Mark estava na cozinha quando ouvimos uma batida na porta. Não estávamos esperando por ninguém, mas fui até a porta apenas para conferir. Olhei pelo olho mágico e vi Chá. Assumi que ele tinha esquecido alguma coisa e abri a porta. Mal tive tempo de dizer a primeira palavra quando ele me empurrou e me jogou no chão. Um segundo homem entrou logo atrás dele. Eu não pude fazer nada além de gritar por Mark. Não tenho certeza do que aconteceu depois que caí, mas logo o som dos tiros encheu o apartamento. Tudo que pude ver da minha posição foi o segundo homem segurando uma pistola e atirando na direção da cozinha. Me levantei e corri para fora do apartamento. Os tiros continuavam quando saí, e meus ouvidos zumbiam. Tínhamos um vizinho em algumas unidades acima com quem às vezes saímos. Corri até o apartamento dele e bati na porta, parecia uma eternidade até que ele abrisse. Ele me viu e imediatamente me puxou para dentro. Acho que ele ouviu o que estava acontecendo porque estava no telefone com o 911 quando cheguei lá. Ele me disse que a polícia estava a caminho, e eu corri de volta para o apartamento para ver se Mark estava bem. A porta ainda estava aberta quando cheguei lá. Estava aterrorizada. Chá e seus amigos ainda estavam lá, mas chamei por Mark mesmo assim e ele não respondeu. Um sentimento doentio se revirou no fundo do meu estômago. Entrei no apartamento com cuidado e lentamente, chamando por Mark enquanto avançava. Quando virei a esquina para a cozinha, vi ele encostado em um dos armários. Ele estava sangrando muito, e não pude dizer se estava vivo. A pistola ainda estava firmemente segura em sua mão, e de repente me lembrei do produto. Precisava me livrar dele antes que a polícia chegasse. Corri para o nosso esconderijo e o encontrei vazio. Chá provavelmente planejara isso há muito tempo e escolhera aquela noite para agir. Na verdade, fiquei aliviada que tivesse ido embora. O lixo tinha sido fonte de atrito e miséria em nossas vidas por muito tempo, e agora era problema deles.
Um pesadelo de vida que não desejo ao meu pior inimigo. Voltei para a cozinha e me sentei ao lado do corpo de Mark no chão. Apesar de todo o esforço dos paramédicos, eles não conseguiram trazê-lo de volta. O enterrei alguns dias depois e tentei seguir em frente sozinha desde então. Chá receberia seu castigo, apenas não da maneira que eu esperava. Nunca consegui identificar o segundo homem. A polícia procurou por Chá por alguns meses até ele aparecer morto ao tentar roubar outro traficante. Gostaria de poder dizer que foi um final satisfatório, mas estava simplesmente cansada de toda a matança. Quando me envolvi com tudo isso, não via problema em vender um pouco de maconha para alguns amigos. Afinal, não era crack. Mas antes que eu percebesse, era uma traficante de verdade, tão ruim quanto um bandido de rua comum, e muito provavelmente contribuí para a morte de alguém pelo menos uma vez. Eu estava explorando pessoas e destruindo vidas apenas para ganhar alguns trocados. 7 anos depois, ainda não consigo deixar de sentir que isso era inevitável. A busca por um caminho rápido e fácil para o sucesso me custou o homem que amava e me deixou andando pelos próximos anos confusa e cheia de culpa. Não sei se há uma moral para essa história. Talvez todos nós devêssemos apenas tratar uns aos outros melhor e tentar nos entender. Será que é realmente tão difícil? A história que estou prestes a contar aconteceu comigo quando eu tinha 23 anos. Na época, eu estava morando no meio oeste trabalhando como caixa. Minha cidade natal ficava a meio caminho do país e eu não voltava para casa com muita frequência para ver minha família. No meu primeiro ano longe, decidi passar o dia de ação de graças sozinho. Voar de volta e para frente por 2 meses seguidos não fazia sentido financeiro. Uma semana antes dos feriados, acabei mencionando isso ao meu chefe, e, ao ouvir isso, ele me fez uma oferta que eu realmente não pude resistir. Aconteceu que minha família estava saindo da cidade para o feriado e eles precisavam de alguém para ajudar a cuidar da casa enquanto estivessem fora. Ele preferia que fosse eu em vez de um estranho. Tudo o que eu realmente tinha que fazer era garantir que os animais tivessem comida e água e deixá-los sair de vez em quando. E o melhor de tudo, eu receberia o dobro do meu salário usual. Sem necessidade de dizer, aceitei imediatamente. 2 dias antes do dia de ação de graças, cheguei à casa, peguei a chave e algumas instruções de última hora. A família partiu para o aeroporto logo depois e eu fiquei sozinho com Pets, o gato, e Oscar, o Dachshund, nesta grande e bela casa. Minha primeira noite lá foi tranquila e sem incidentes. Eu pedi uma pizza para o jantar e fui dormir logo depois das 22 horas. Seria acordado na manhã seguinte por volta das 7 horas por Oscar. Deixei ele sair para fazer suas necessidades e liguei a cafeteira enquanto esperava meus burritos de café da manhã esquentarem. Deixei Oscar entrar novamente e servi uma xícara de café para mim. Oscar me encarava intensamente enquanto eu aproveitava minha refeição e assistia às notícias da manhã depois do café da manhã. Senti vontade de levar Oscar para passear pelo bairro. Ouvi dizer que havia um parque natural nas proximidades e estava curioso para dar uma olhada. Eu assumi que Oscar também adoraria todos os novos cheiros. Passeamos por lá por cerca de 1 hora e depois voltamos para casa para começar a trabalhar no jantar. Só porque eu estava passando o feriado sozinho não significava que eu não iria me empanturrar. Coloquei meu frango pré-cozido no forno para reaquecer e comecei a trabalhar nos acompanhamentos. Talvez 1 hora tenha passado antes de eu começar a ouvir um barulho na porta da frente. Eu ia ignorar, mas Oscar começou a rosnar. Desliguei o fogão e segui o barulho. Oscar correu na minha frente e logo começou a latir. Ele parecia bastante agitado e eu fiquei paralisado. Não sabia o que fazer até que a porta se abriu um pouco. Oscar estava lutando para alcançar a pessoa através do espaço estreito na porta e a pessoa estava chutando ele. Eu sabia que se fosse fazer algo, tinha que fazer agora. Então corri de volta para a cozinha, onde estava meu telefone, e liguei para o 190. Ainda podia ouvir o homem gritando para Oscar na porta. Aquela criaturinha estava lutando com todas as suas forças. Que Deus o abençoe. O operador acabará de me dizer que os policiais estavam a caminho quando olhei para cima e me deparei com um homem muito alto e magro.
Acho que ele não estava esperando me encontrar lá. Seus olhos se arregalaram, assim como sua boca, e o medo me dominou. Comecei a gritar para ele sair. Não demorou muito para ele se virar e sair correndo pela porta. Oscar começou a latir para ele novamente enquanto ele fugia. A polícia apareceu um minuto depois e dei a eles uma descrição do homem. Um deles sugeriu que eu ficasse em outro lugar naquela noite, mas eu não podia deixar Oscar sozinho, depois de tudo que ele tinha passado. Pettis apareceu ao anoitecer e se juntou a Oscar e a mim, onde estávamos enrolados no sofá, assistindo a filmes até o amanhecer do Dia de Ação de Graças. Finalmente consegui cochilar por algumas horas e levantei por volta do meio-dia para ligar para meu chefe e contar o que aconteceu. Ele ficou compreensivelmente chateado e decidiu encurtar as férias para que pudessem voltar e lidar com as questões legais. A família chegou nas primeiras horas da manhã seguinte e eu fui para casa e para minha cama ao amanhecer. Alguns dias depois, estávamos todos de volta ao trabalho quando descobri uma informação muito interessante. Meu chefe passou grande parte do tempo livre falando com os policiais que haviam sido designados para o caso. Todos juntaram as evidências disponíveis e estavam quase certos de quem era o invasor da casa. Seu nome era Brent e ele trabalhava para a família há vários anos, até que meu chefe foi obrigado a demiti-lo por causa de seu problema com drogas. Brent sabia que a família saía da cidade todos os anos, mas foi a descrição física que finalmente os convenceu de sua culpa. Não demorou muito para a polícia alcançá-lo e ele fez um acordo por uma sentença reduzida. Ele estava de volta para casa com sua família no próximo Natal. Não estou chateado por ele ter escapado tão facilmente. Afinal, ele não foi violento. Foi sua dependência de drogas que o levou a tomar uma decisão tão estúpida. E eu só espero que ele tenha recebido a ajuda de que precisava e não esteja sofrendo como estava. Desde então, me casei e segui em frente para outro emprego em uma nova cidade. Eu amadureci e provavelmente não sugeriria a nenhuma jovem fazer algo assim sozinha, especialmente com as coisas como estão agora. Se eu pudesse fazer tudo de novo, teria simplesmente gastado o dinheiro e voado de volta para casa para ficar com minha família. E, olhando para trás, o dinheiro não compensou por não poder estar lá com meus pais em um dia tão importante. A história se passa em meados dos anos 1980, quando minha mãe era adolescente no ensino médio. Minha mãe e minha tia cresceram em uma fazenda no centro da Flórida, que na época era relativamente no meio do nada. Ainda moramos nesta área, e agora está mais urbanizada, mas naquela época era principalmente mata e fazendas. Minha tia-avó, tio e primos moravam na mesma propriedade, em outra casa, então eles não estavam completamente sozinhos. No entanto, fora isso, você teria que dirigir cerca de 1 quilômetro, ou talvez um pouco menos, antes de alcançar o próximo vizinho. Meu avô treinava para o time de futebol da escola local, e minha mãe e tia eram líderes de torcida. Então, nas sextas-feiras, ele teria que treinar no jogo da escola, e minha mãe e tia estariam lá para liderar a torcida. O resto da família geralmente os acompanhava, já que meus primos também estudavam nessa escola e não havia realmente mais nada para fazer naquela pequena cidade em uma noite de sexta-feira. Eles geralmente chegavam ao jogo mais cedo que todos os outros, considerando que ele era um treinador. Entretanto, em uma sexta-feira em particular, minha mãe começou a se sentir muito doente ao longo do dia e, quando a noite chegou, ela se sentiu horrível. Ela informou ao meu avô que não estava se sentindo bem para ir e que ficaria em casa para descansar. Minha avó fez algo para ela comer no jantar, e depois disso toda a família, incluindo minha tia-avó e meu tio, partiram. Ela estava sozinha na propriedade agora. Para contextualizar, eventualmente vendemos esta propriedade quando eu era criança, então não tenho muitas lembranças da propriedade dos meus avós. Uma coisa que consigo lembrar é que podia ficar muito assustador à noite, mesmo com outras pessoas lá, então estar sozinha à noite devia ser muito mais assustador. De qualquer forma, minha mãe foi deitar logo depois que eles saíram, mas muito tempo depois, talvez 5 ou 10 minutos depois, ela percebeu que precisava ligar para seu treinador de líderes de torcida na escola para avisar que não estaria lá hoje à noite, para que ela pudesse se preparar para sua ausência. Lembre-se de que estamos nos meados dos anos 80, então não havia celulares.
Minha mãe teve que se levantar e andar até a cozinha para usar o telefone. Enquanto ela estava andando pela casa, começou a se sentir um pouco assustada, aquela sensação clássica de algo não estar totalmente certo, o sentimento instintivo que temos quando algo nos diz que provavelmente estamos em uma situação ruim e nem sabemos disso ainda. Lá fora, estava escurecendo, e não havia muitas luzes acesas dentro de casa, o que contribuía para essa sensação de desconforto. Agora, um detalhe muito importante, o telefone na casa dos meus avós tinha um cordão mais longo do que a maioria dos telefones da época. Ela disse que podia entrar em outros cômodos e o cordão era longo o suficiente para trazer o telefone para fora da cozinha para os cômodos vizinhos, que eram a sala de estar, o corredor e o quarto dos meus avós. No corredor, perto da cozinha e do quarto dos meus avós, meu avô mantinha uma espingarda na parede, totalmente carregada e pronta para uso. Não era a coisa mais segura, eu acho, mas quando você mora sozinho no meio da mata, acho que quer estar pronto para se defender assim que souber que está em perigo. Ele sempre disse para minha mãe e tia não tocarem naquela espingarda, a menos que suas vidas estivessem em perigo. Ela levou isso muito a sério e nunca tinha nem pensado em tocar na arma até este ponto. Nesse ponto, ela estava na cozinha. Ela discou o número para ligar para seu treinador e informou sobre sua doença. Acredito que eles continuaram conversando por 1 minuto ou algo assim, porque ela diz que o treinador ainda estava ao telefone quando minha mãe ouviu barulhos estranhos vindo do quarto dos meus avós. Minha mãe, muito assustada, disse ao treinador que ouviu algo e pegou a espingarda na parede. O telefone ainda estava pressionado contra o ouvido dela. Ela não tinha certeza se estava exagerando e tinha imaginado algo, mas ela abriu a porta do quarto dos meus avós e o que viu a fez largar o telefone no chão em choque. A janela estava completamente aberta, e havia um homem grande com uma perna sobre a janela e outra do lado de fora. O que era tão estranho nisso? Ele basicamente parou no meio da entrada quando percebeu que tinha sido pego por ela, como se não estivesse esperando alguém em casa ou simplesmente não esperasse que ela o ouvisse entrando. Eles apenas se encararam por mais uns bons 5 segundos, ele apenas pela metade na sala e ela apenas parada na porta com o telefone no chão, ainda na linha com minha mãe, perguntando se ela estava bem, com uma espingarda na mão, encarando um ao outro, ambos quase sem saber o que fazer. Minha mãe, terrivelmente assustada, finalmente reuniu coragem para falar primeiro, com uma voz muito tímida e assustada, ela conseguiu dizer: "Eu tenho uma arma, vire-se ou eu saio ou eu atiro." O homem apenas ficou ali parado, ela disse, como se estivesse se perguntando se ela estava blefando ou não. Finalmente, depois do que pareceu horas apenas encarando, ele de repente lançou sua outra perna para dentro muito rápido e virou rapidamente, como se estivesse prestes a atacá-la. Minha mãe, aterrorizada, com a mão tremendo, disparou a espingarda e acertou-o no ombro. O impacto foi tão forte que a derrubou no chão e enviou o homem diretamente para fora da janela pela qual ele havia entrado. Sangue estava por toda a parte ao redor da janela, e ela pegou o telefone de volta, agora soluçando, pedindo para o treinador chamar a polícia para sua casa. Quando ela olhou para trás, viu o homem correndo, segurando o ombro ensanguentado, correndo de volta para a floresta atrás de sua propriedade. Lembre-se de que ele acabará de ser baleado no ombro com uma espingarda, não era como se fosse uma arma de mão ou algo assim. Esse cara basicamente se levantou imediatamente, como se não fosse nada, e começou a correr para a floresta. Eu não sei a ordem exata do que aconteceu em seguida, mas a polícia eventualmente chegou lá. Meus avós voltaram para casa em algum momento logo depois, e a polícia ainda estava lá. Acho que a parte mais estranha da história é que havia um rastro de sangue que o cara deixou enquanto fugia da propriedade, que ia para a floresta. A polícia investigou e descobriu que continuava por alguma distância na floresta e eventualmente parava. Não havia corpo ou algo assim, o sangue simplesmente parava e eles nunca alcançaram o cara. Acho bizarro porque ela o baleou no torso superior com uma espingarda, e em volta da janela e do quarto parecia uma cena de filme de terror, havia tanto sangue. Como ele conseguiu escapar aparentemente vivo e tão rapidamente sem que a polícia o alcançasse é muito estranho. Eu tinha acabado de completar 20 anos quando finalmente me mudei para meu próprio lugar.
Por quase um ano, não fiz nada além de trabalhar e dormir, e meu aniversário de 21 anos quase passou despercebido. Felizmente um amigo me mandou uma mensagem perguntando o que eu tinha planejado e decidimos passar aquela noite em nosso clube favorito. Naquela noite, apenas bebemos e jogamos sinuca. Alguns caras tentaram nos levar para a casa deles, mas fiz a coisa certa e apenas fui para casa quando meu amigo me deixou na porta. Eu estava em um estado bastante ruim, eu já tinha vomitado uma vez no caminho e estava lutando como louca para não fazer de novo. Consegui andar cerca de 20 metros antes de sentir outro vômito subindo pela minha garganta, e meu vizinho estava do lado de fora fumando e correu para me ajudar. Ele segurou meu cabelo enquanto eu vomitava repetidamente nos próximos minutos, depois me acompanhou até a porta e me ajudou a entrar. Quando terminei, desmaiei na minha sala de estar e só acordei 9 horas depois. Não é exatamente como uma garota sonha em conhecer seu marido, mas foi assim que conheci o meu. Acabei de sair do chuveiro quando ouvi uma batida na porta. Olhei pelo olho mágico e era meu vizinho. Eu estava muito envergonhada para encará-lo, mas não queria ser rude. Gritei para ele esperar um momento e rapidamente vesti algumas roupas. Quando abri a porta, fiquei surpresa. No meu estado de embriaguez, não tinha percebido quão bonito ele era de verdade, e isso só me deixou mais consciente de mim mesma. Não consegui nem olhar para o rosto dele. Ele perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Houve um momento breve de silêncio desconfortável antes dele se apresentar como Tyler. Eu disse prazer em conhecê-lo e fechei a porta atrás de mim. Eu estava sendo rude e sabia disso, mas ainda era cedo demais para realmente encará-lo. Passaram-se alguns dias antes de eu ter coragem de bater na porta dele. Me desculpei pelo meu comportamento e agradeci por ele ter me ajudado. Ele sorriu e meu coração derreteu, e eu senti como se tivesse me apaixonado naquele momento. Nosso relacionamento progrediu relativamente rápido a partir daí. Quando eu não estava no trabalho e Tyler não estava na escola, estávamos juntos. Passamos a maior parte do tempo na casa dele, que era muito mais bonita do que a minha. Ele vem de uma família muito rica, então todas as suas coisas eram muito boas, mas não foi isso que me atraiu nele. Ele é na verdade um homem muito gentil e humilde, mas eu estaria mentindo se dissesse que não gostava de relaxar em poltronas de couro e dormir em lençóis de algodão ultra macios. Eu gosto de ser mimada tanto quanto qualquer outra mulher. O que posso dizer? Tyler me deu toda a atenção que eu precisava. Mas havia uma razão pela qual eu às vezes ficava com ciúmes no início: o carro de Tyler. Ele amava aquele carro quase tanto quanto a própria vida. Eu não sei nada sobre automóveis, mas lembro-me de que era da BMW e tinha um VME na traseira. Não me entenda mal, era um carro muito bom, mas às vezes eu pensava que ele se importava mais com o carro do que comigo. Apesar dos meus sentimentos sobre isso, fiquei feliz em ver como as coisas se desenrolaram. Isso foi em 2017. Estávamos juntos há 9 meses quando aconteceu. Passamos a noite no apartamento dele assistindo filmes, e nós dois estávamos enrolados juntos no sofá. As janelas estavam entreabertas deixando entrar o ar fresco da noite. Pouco depois das 20 horas, houve uma batida na porta. Tyler se levantou para atender, e eu fui para a cozinha pegar mais vinho. Acabei de encher meu copo quando ouvi Tyler me chamar para a sala de estar, e ainda me lembro do tom de medo em sua voz. Quando virei a esquina, vi 2 caras com máscaras no rosto, segurando a punta de arma. Um dos homens me chamou e disse para dar meu telefone, e eu fiz o que me foi mandado. Quase deixei cair porque estava tremendo tanto, e Tyler fez o mesmo. Então eles exigiram a carteira dele, e ele entregou sem resistência. Eu comecei a falar, e um dos homens sussurrou para eu calar a boca, e foi o que fiz. Eles não pediram pelo meu dinheiro. Eu não tenho certeza do porquê pensei que eles tinham o que queriam e estavam prestes a sair, mas então eles exigiram a chave do carro. A dor no rosto de Tyler estava muito clara. Ele tentou negociar com os ladrões, mas eles obviamente tinham vindo lá com um propósito. Nenhuma quantidade de súplicas e pedidos iria impedi-los. Seu impasse estava começando a irritá-los e o mais alto do paro advertiu para não brincar. Ele relutantemente cedeu e caminhou até a mesa onde estavam suas chaves.
Ele as pegou e voltou para onde estávamos. No último momento, ele recuou a mão. O homem alto soltou uma espécie de bufada e bateu com sua arma na cabeça de Tyler. Eu gritei e o outro cara me mandou ficar quieta. Eu só pude ficar parado e assistir enquanto Tyler começava a sangrar pela cabeça e o homem alto rapidamente disse, eu te avisei, me dê as chaves agora. Tyler levantou lentamente a mão o suficiente para o cara mais baixo arrancá-las e agora que tinham conseguido o que vieram buscar, eles saíram silenciosamente pela porta sem dizer uma palavra. Assim que a porta fechou, corri para o banheiro pegando uma toalha. Tyler estava apenas deitado no chão gemendo. Coloquei a toalha em sua cabeça e pedi para que ele a segurasse enquanto corria para ligar para o 911. Naquela época, ainda tínhamos uma linha fixa e corri pelo corredor para pedir ajuda. Uma vez que tive certeza de que uma ambulância estava a caminho, desliguei e voltei para ficar com Tyler. A ambulância chegou em poucos minutos e o levou às pressas para o hospital. Felizmente, ele ainda estava acordado quando partiu. Fiquei para responder as perguntas e então os policiais me deram uma carona para o hospital. Esperei enquanto eles levavam Tyler para alguns exames para verificar o inchaço no cérebro e coisas do tipo, e tudo voltou limpo, graças a Deus. Os médicos o mantiveram durante a noite para observação e eu fiquei por perto para entretê-lo. Pegamos um Uber de volta para o apartamento no dia seguinte e pude perceber que algo estava diferente nele quando passamos pelo local onde seu carro costumava estar estacionado. Ele parou e ficou olhando por um bom minuto. Ele se virou para mim e disse, no que eu estava pensando? Eu poderia ter morrido, tudo por causa de um carro estúpido. Os pais de Tyler ofereceram para comprar um novo BMW para ele, mas ele escolheu um modelo muito menos chamativo. O assalto o deixou com medo de possuir algo assim novamente e até parou de usar seu Rolex de ouro que sua mãe havia comprado para ele no aniversário. E agora que ele sabia que as pessoas estavam dispostas a machucá-lo ou talvez matá-lo por coisas assim, elas simplesmente perderam seu encanto. Decidimos que era melhor tentar deixar o assalto para trás e seguir em frente. Mesmo nos dias de hoje, quando ambos somos bem-sucedidos e podemos comprar quase qualquer coisa, vivemos uma existência muito humilde. Esse assalto nos ensinou algo muito importante, você pode ter todo o dinheiro do mundo, todos os carros e joias chiques, mas nada vale a pena perder a vida. Agora, antes de compartilhar o incidente que levou à minha prisão, eu provavelmente deveria falar sobre como me vi na posição de tomar uma decisão tão tola em primeiro lugar. Realmente tive uma criação ideal, meus pais ainda são casados e se amam tanto quanto me amam, e ambos tinham empregos bem remunerados e nunca passamos por dificuldades. Eu era filho único, o que poderia me tornar mimado, mas não me permitiam sair impune de comportamentos inadequados, e nossa casa estava em uma área segura da cidade, cheia de outras famílias felizes como a nossa. Nunca faltaram amigos ou oportunidades para estar cercado de crianças bem comportadas e respeitáveis. Mesmo quando entrei no ensino médio, não havia sinais de que estava prestes a tomar um rumo errado. Eventualmente, tive todas as vantagens que uma criança poderia sonhar, mas ainda assim acabei seguindo um caminho muito destrutivo, e isso só mostra que alguns de nós são capazes de arruinar nossas vidas por conta própria, e essa é minha história com certeza. Os problemas começaram durante o meu primeiro ano do ensino médio. Não havia nada nos toners que me atraísse, eu amava a música, a roupa e a atitude deles, tudo sobre o estilo de vida deles me atraiu. Eu passava tempo com eles sempre que possível, e eles pareciam me aceitar desde o início, e logo eu estava bem no caminho para me tornar como eles. Ao final do primeiro ano, eu estava fumando cigarros e usando maconha nos fins de semana de forma habitual. Eu estava passando por uma transformação gradual, embora ainda mantivesse o comportamento bem educado com o qual fui criado, havia uma inquietação crescente por baixo daquela aparência polida. Eu estava cansado de ser legal com todos às custas dos meus próprios sentimentos, era uma situação de chega de ser bonzinho, sabe? Eu não viraria outra face mais se meus pais notassem alguma mudança em mim, eles não mencionaram. Aos olhos deles, eu ainda devia ser o filho deles, mesmo que tivessem dito algo, provavelmente não teria feito diferença. Era um caminho que todo jovem realmente precisava percorrer por conta própria, mas eu dei uma guinada errada em algum momento ao longo do caminho, e ao longo do restante da escola, minha atitude e notas tiveram uma grande queda.
Agora eu estava tão intoxicado que não conseguia me concentrar nas aulas, e havia momentos em que nem sequer me importava em comparecer. Na maioria das vezes, nos encontrávamos fora da escola e encontrávamos um lugar para passar o tempo longe de adultos curiosos e outras crianças. Eu poderia contar todas as aventuras que tivemos e as coisas loucas que testemunhei, mas isso levaria o dia todo, e basta dizer que antes do meu terceiro ano, eu já tinha repetido um ano e estava a apenas um mês de abandonar completamente. Apesar dos apelos e súplicas dos meus pais, não havia nada que eles pudessem fazer para me impedir. Por mais que eu os amasse, eles não tinham mais poder sobre mim, e seu menininho estava mergulhando bem fundo, e a menos que estivessem preparados para me prender a algum radiador, eu faria o que quisesse assim que alcançasse a maioridade legal. Foi então que os verdadeiros problemas começaram. Mudei para um apartamento decadente com 3 ou 4 outras pessoas que também estavam meio nesse declínio. As pessoas entravam e saíam a qualquer hora do dia e da noite, e, para ser honesto, não tenho certeza de quem estava no contrato de aluguel. De alguma forma, consegui ficar sóbrio tempo suficiente para obter meu diploma de equivalência do ensino médio e arrumar um emprego lavando pratos. O restaurante era meio que uma farmácia. Se você quisesse algo, alguém poderia arrumar para você. Uma noite, enquanto festejava com alguns dos meus colegas de trabalho, tomei a infeliz decisão de experimentar heroína, e isso se mostrou o maior erro da minha vida, e em pouco tempo eu estava viciado. Estava gastando salários inteiros em drogas e não me importava, os dias em que passava sem elas eram apenas um pesadelo, e logo me tornei desesperado o suficiente para vender meu carro, o que dificultou muito o trabalho, mas não importava, contanto que eu pudesse conseguir. Os viciados não tendem a pensar no longo prazo, e quando as dores começam, você só se preocupa com o aqui e agora. Deixei o lugar onde estava morando e me mudei para uma situação ainda pior com um grupo de outros viciados. Não fiquei lá por muito tempo quando um dos meus colegas viciados se aproximou de mim com um plano para ganhar muito dinheiro. Ele insistiu que seria fácil e, segundo ele, iríamos durante o meio do dia, quando ninguém estivesse em casa, e estaríamos fora em pouco tempo. Eu estava relutante, mas também estava quebrado e minha onda estava passando. Ele continuou me pressionando até que eu concordei relutantemente. Eu queria terminar o mais rápido possível. Ele e eu caminhamos cerca de 1 milha até a casa e entramos pelos fundos. Ele disse que havia uma janela aberta lá e, com certeza, ele estava certo. Nós a levantamos e entramos silenciosamente. Eu a fechei atrás de mim enquanto ele esperava e sussurrou para eu segui-lo até o quarto dos fundos, onde o dinheiro estava guardado. Nos apressamos até o quarto, e ele foi direto para o criado mudo, onde encontrou uma pequena caixa de dinheiro, e estava cheia de dinheiro. Depois de contá-lo, tínhamos cerca de $300, longe dos milhares que ele havia prometido, mas eu não me importava no momento. Agora que tínhamos o dinheiro, eu só queria sair o mais rápido possível. No entanto, ele tinha outras ideias. Ele começou a falar sobre roubar laptops e TVs. Eu disse a ele que era uma ideia tola. Estávamos lá discutindo quando uma adolescente entrou no quarto e entrou em pânico assim que nos viu. O cara com quem eu estava saiu correndo atrás dela, e eu o segui, perguntando o que ele estava fazendo. A garota conseguiu chegar ao banheiro e se trancou lá dentro. Nesse ponto, eu também estava entrando em pânico. Gritei para o cara que precisávamos sair dali, mas ele ainda estava tentando arrombar o banheiro quando a garota gritou que estava chamando a polícia. Eu já havia tido bastante. Virei-me e corri para fora da porta da frente. Quando voltei para o nosso lugar, me escondi no armário e esperei apenas pela polícia. Devo ter adormecido por algumas horas, e fui acordado por uma voz masculina gritando: "Polícia, saia!" E ali eu soube que tudo tinha acabado. Abri lentamente a porta do armário, saí com as mãos para cima, e um policial me algemou antes de me levar para o carro, e essa seria a última vez que eu estaria livre por quase 1 ano. Como eu esperava, aquele idiota me fez ser preso e me entregou. Descobriu-se que ele conhecia a residência da casa, ele havia namorado a irmã mais velha daquela garota alguns anos antes, e sabia que ela poderia identificá-lo. Não faço ideia do que ele planejava fazer com ela, e não quero saber. Acabei passando os próximos 11 meses naquela cadeia do condado, onde vivenciei a pior abstinência da minha vida. Eu nunca desejaria aquele tipo de miséria para ninguém, no entanto, teve um aspecto positivo.
Foi tão terrível que eu nunca mais quis passar por isso novamente, e estou limpo desde 12 de dezembro deste ano, que marcará meu 5º aniversário de sobriedade. Não sei se há alguma lição moral na minha história além de não encorajar ninguém a seguir o caminho que segui. Os problemas que vêm com a dependência superam quaisquer possíveis benefícios que você possa imaginar, e desde que saí, pude renovar meu relacionamento com meus pais e agora tenho uma noiva, e não consigo pensar em uma maneira melhor de terminar a história. Isso é tudo, fiquem seguros, pessoal. Foi o feriado de Natal de 2015. Meus avós do lado do meu pai estavam voando para celebrar conosco. Juntei-me aos meus pais para a viagem até o aeroporto. Durante todo o caminho, fantasiava sobre o que ganharia na manhã de Natal. Brinquedos já não me interessavam mais. Tinha sido prometida uma bicicleta de montanha para o meu aniversário, mas nunca chegou. Talvez essa fosse minha chance nas próximas festas. Um laptop ou console também eram opções. Eu tinha 14 anos naquele ano e as coisas na minha vida estavam começando a mudar. Não tinha certeza de nada mais. Para ser honesto, a maioria dos meus amigos já não tinha mais tempo para mim, e eu estava começando a me sentir indesejado. As únicas vezes em que me sentia normal era quando estava ao ar livre ou trancado no meu quarto jogando jogos. Mesmo assim, sabia que não era saudável para mim. Queria falar com meus pais sobre isso, mas não achava que entenderiam. A época deles na escola tinha sido completamente diferente. Ambos estavam envolvidos em esportes e eram populares entre os colegas. Minha experiência foi exatamente o oposto. Como o rei do baile de formatura ia entender como é ser um ninguém, eu pensava comigo mesmo. Meus avós já estavam esperando na calçada quando chegamos. Papai e eu ajudamos a carregar suas malas no carro. Eu estava procurando por objetos estranhos, mas nada se destacava. A viagem de volta para casa foi muito parecida com a ida. Eu estava perdido em meus pensamentos na maior parte do tempo, sendo interrompido ocasionalmente por uma pergunta de um dos meus avós. Os intermináveis campos abertos eram uma mudança bem-vinda. Eu quebrava a cabeça tentando identificar os pássaros que voavam e as árvores que alinhavam as cercas. Essas eram as poucas coisas na vida que nunca mudavam, ou então eu pensava. Como eu disse, eu era um jovem muito confuso e perdido naquela época. Os próximos dias foram normais. Decidi ficar em casa enquanto todos faziam suas compras de última hora. Tinha mais chances de ganhar as coisas que queria se não estivesse por perto. Na véspera de Natal, nos reunimos ao redor da árvore e trocamos presentes. Era um evento comum, onde abri os pacotes dos meus avós e fingi estar impressionado ao receber as mesmas meias e suéter que ganhava todos os anos. Eu sei que pareço ingrato, mas sejamos honestos, quando você tem essa idade, a última coisa que quer é uma variedade de roupas íntimas. Na manhã seguinte era o que eu mais esperava. Meu coração estava definido em uma bicicleta há alguns anos. Até mostrei aos meus pais o modelo exato que queria em tudo. À medida que meu aniversário se aproximava, eles davam dicas após dicas. Quando chegou o dia, eu estava extremamente empolgado. Meus pais tinham visto a decepção no meu rosto quando percebi que não estava ganhando. O iPhone, um presente que normalmente me deixaria empolgado, teria que servir. Mal dormi aquela noite. Assim que o sol entrou pelas persianas, desci correndo as escadas. Meus pais já estavam sentados à mesa, esperando eu chegar. Virei a esquina tão rápido que quase perdi. Lá estava, no meio da sala, uma bicicleta de montanha novinha em folha. Não era qualquer bicicleta, era exatamente a Specialized que eu tinha falado tanto nos últimos 2 anos. Estava tão focado na bicicleta que nem percebi as outras caixas embaixo da árvore. Minha mãe teve que apontá-las para mim. Em vez de passar mais tempo longe da minha linda bicicleta do que precisava, corri até as caixas e as trouxe de volta para o centro da sala. Não esperava muito, talvez algumas roupas ou alguns jogos, mas, para minha surpresa, havia um MacBook junto com um conjunto de monitores de estúdio e outros itens. Era como se fossem 3 natais embrulhados em um.
Agora sei que meus pais se sentiram mal por não terem conseguido a bicicleta no meu aniversário e decidiram gastar um pouco mais este ano para compensar. Passei o resto do dia sozinho, desfrutando de meus incríveis presentes. O clima impediu que eu andasse muito de bicicleta, mas aproveitei ao máximo o tempo que tive. Quando ficou escuro demais para andar, configurei meu laptop e entrei online, zombando daqueles menos afortunados do que eu. No final da manhã, dormi até tarde no dia seguinte. Eram apenas 2 horas da tarde quando eu estava navegando na internet em busca de coisas legais para equipar minha bicicleta quando ouvi muitos gritos na cozinha. Saí e me deparei com uma arma apontada para o meu rosto. Tudo o que vi foi a arma, e congelei. O cara gritou para eu me mover, mas estava com muito medo para isso. Ele me pegou pelo braço e me empurrou em direção à sala de estar. Todo mundo já estava agrupado, esperando para ser informado sobre o que fazer em seguida. Estou orgulhoso de como meu pai manteve a calma. Ele nos manteve tranquilos e prometeu aos assaltantes que faríamos o que nos mandassem. Eles estavam livres para levar o que quisessem, e não resistiríamos. Acho que não estavam dispostos a correr o risco, porque quando um cara nos manteve sob a mira de uma arma, outros 2 amarraram nossas mãos e nos vendaram com fita adesiva. Quando isso terminou, uma voz me mandou deitar de bruços. Ele não me deu a chance de fazer isso sozinho. Fui empurrado e caí para a frente. O impacto tirou meu fôlego por 1 minuto, e a fita adesiva em volta da minha boca dificultou a respiração. Poucos segundos depois, ouvi a mesma voz dizer para ir, e o barulho de vários passos sacudiu o chão. Estava tão aterrorizado que não conseguia dizer nada. Apenas fiquei lá deitado e orei para que tudo acabasse rápido. O som da porta da garagem se abrindo chamou minha atenção. Isso foi seguido pelo barulho do que eu imagino ser um caminhão grande. O barulho do motor a diesel era muito característico, e os próximos minutos foram apenas o som de pés correndo pela casa e até a garagem. Nenhum dos homens falou, pelo que pude perceber. Provavelmente, não passaram mais do que 10 minutos antes de ouvir a porta da garagem se fechar e então um silêncio completo. Talvez tenha passado 1 minuto, e meu pai perguntou se todos estavam bem. Esperei por uma voz para mandá-lo calar a boca, mas ela nunca veio. Eu estava confiante o suficiente para começar a lutar com a fita ao redor do meu pulso. Torci e puxei o máximo que pude até a fita arrebentar. Meu pai já estava livre e desamarrando as mãos do meu avô quando consegui tirar a fita dos olhos. Enquanto meu pai terminava de libertar todos, corri para o meu quarto, e meu pior medo se realizou. Não só meu novo MacBook e os alto-falantes haviam desaparecido, mas minha bicicleta também tinha sumido. Foi como uma faca no meu estômago. Quando voltei para a sala de estar, meu pai estava ao telefone com o 911. Ainda estava em choque, mas lembro que minha mãe estava especialmente chateada porque os assaltantes tinham levado a nova TV do meu pai. Eu sabia que ele queria uma TV grande daquelas por muito tempo. Era como estar preso em um pesadelo. Tudo o que podia fazer era sentar no sofá e enterrar o rosto nas mãos até a chegada da polícia. Mantive a boca fechada e deixei os adultos lidarem com a polícia. Eu não estava com vontade de falar de qualquer maneira. Aquela sensação de mal-estar no meu estômago ficou comigo pelo resto do dia, e eu me revirei na cama a maior parte da noite. Fiquei no meu quarto nos próximos dias, navegando na internet tentando tirar a mente do assalto. Ainda tinha meu velho laptop porque eu tinha guardado embaixo da minha cama. Acho que os ladrões só estavam interessados no que podiam ver. As poucas vezes que saí do meu quarto, notei um olhar atordoado no rosto de todos. Provavelmente, eu também parecia assim. E quando chegou a hora de levar meus avós ao aeroporto, optei por ficar em casa. Meus pais tinham perdido muitas coisas caras, incluindo os anéis de noivado deles. Não ousei mencionar minha bicicleta e computador com medo de parecer algum tipo de garoto mimado. Com o passar das semanas, algumas das coisas mais importantes foram substituídas, e todos tentamos seguir em frente. As atualizações sobre o caso eram raras, e esse grupo era obviamente profissional, sem nomes ou identificações visuais. Todos usavam máscaras e luvas, então as chances de serem pegos eram baixas.
Soubemos que haviam cometido uma invasão domiciliar semelhante alguns dias depois, do outro lado da cidade. Não foram os objetos que perdemos que tornaram as coisas tão terríveis, apesar de termos perdido muitos objetos caros e sentimentais. Foi a sensação de violação que foi pior, pelo menos para mim. Todos em casa ficaram muito mais focados em segurança depois disso. Trancas e câmeras mais fortes foram instaladas, e até mesmo coloquei um cadeado na porta do meu quarto e no armário. Costumava trancar todos os meus objetos de valor no armário toda vez que saía de casa. Mais de um ano depois, ficamos chocados ao saber que um grupo com o mesmo estilo de operação havia sido preso durante outra invasão domiciliar. Todos os bens já haviam sido vendidos há muito tempo e nunca foram recuperados. Os 3 que confessaram fizeram um acordo e cumpriram alguns anos de prisão. Não faço ideia do que aconteceu com eles depois disso. Embora o assalto tenha nos deixado todos abalados, meu pai decidiu que não íamos viver com medo, e o próximo Natal foi celebrado como sempre. A dor de perder aquela bicicleta ficou comigo por um tempo, mas eu já havia desistido da esperança de ter uma como aquela novamente, e foi isso que tornou minha surpresa de 18 anos tão especial. Não era apenas uma bicicleta de montanha, era a versão mais atualizada daquela que eu tinha perdido alguns anos antes. Ela já tinha visto muitas milhas desde então, mas permanece o presente mais especial que já recebi.